Deus abençoe a cada um de vocês. É com alegria que nós estamos aqui para cantarmos um hino que tem por título O Amigo do Mestre. Eu estou aqui juntamente com o irmão Luiz Carlos. Nós vamos cantar este hino que fala da ressurreição de Lázaro, como que Jesus chegou na aldeia onde eles moravam. Havia um dos parentes na sepultura e Jesus fez com que Marta e Maria estivessem posicionados na palavra do dia, e através da posição, do posicionamento da parte da igreja que estava viva, a outra parte que estava na sepultura teve a ressurreição. É o quadro que estamos vivendo hoje. O Mestre está aqui, Ele está em nosso meio, o Filho do Homem, a palavra viva no dia. E a nossa posição com relação à palavra do dia: se creres, verás a glória de Deus. Isto tira nossos irmãos da sepultura. Então, que você possa se alegrar com este hino e que teu coração sinta-se rejubilante. Numa pequenina aldeia que havia em Betânia, muitas vezes na casa de Lázaro, Jesus lá chegou. E com muita alegria a família hospedava o Mestre, se tornando assim tão fiéis amigos do Senhor. Mas um dia Jesus não estava naquela cidade, e o irmão de Marta e Maria então adoeceu. Informaram o Mestre então deste acontecimento, mas bem antes que ele chegasse, o amigo morreu. Disse Jesus: meu amigo dorme, mas vou despertá-lo. Podem até não entender o que falo. E partiu para Betânia muito comovido. Quando chegou, suas irmãs chorando disseram assim: Mestre, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E naquele momento Jesus comoveu-se em espírito, porque viu seus amigos chorando e também os judeus. Foi dizendo a Marta e Maria: não vos tenho dito que todo aquele que crer em mim verá a glória de Deus. E chorando foram caminhando para o sepulcro, e mandou que aquela pedra fosse retirada. Levantando os olhos aos céus, orou ao seu Pai, repreendendo o sono da morte em poucas palavras. Lázaro, Lázaro, meu amigo, venha para fora. Sou eu quem
te ordeno agora. E o defunto então logo se levantou. E aquele povo com grande espanto assistia essa cena. E uma multidão em uma só voz adorava a Deus com grande temor. Como é bom sermos amigos do Mestre e ter Ele conosco. Como é bom em nossos corações hospedarmos o Senhor. Como é bom sermos amigos fiéis como Marta e Maria. Como é bom sermos crentes como Lázaro, tão cheios de amor. Como é bom fazermos o que Ele nos manda fazer. Como é bom sempre obedecer e ouvir sua voz. Como é bom retirarmos a pedra da incredulidade, porque assim nem a morte terá poder sobre nós. Senhor, a minha casinha não fica em Betânia. Tu sabes onde eu moro e que a gente te ama. Fica conosco, Jesus. Talvez não possamos te hospedar como Marta e Maria, mas nós temos no peito a maior alegria em dizer para o mundo que tu, Jesus, nos salvou. Olá, Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. É com alegria que aqui estamos para mais um programa, a abertura da palavra. Agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui para compartilhar algo de sua palavra e pedimos que Ele esteja conosco, nos abençoe, nos dirija em todos os nossos passos e aquilo que temos para tratar, para falar nesta noite, sirva de alimento, sirva de elevo para cada alma, para você que está me acompanhando, para cada um que irá também acompanhar posteriormente a gravação. Um grandioso Deus te abençoe, que o nosso Senhor possa nos ajudar, nos dirigir em tudo, é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A você que sempre faz questão de comunicar sua audiência, participar do chat aí no YouTube, é muito conveniente para nós, muito importante, se você citar seu nome, logicamente, e também citar a cidade, o estado que você está em audiência, acompanhando. Isso para nós é um incentivo e também uma forma de engrandecermos o nome do Senhor Jesus Cristo, saber que estamos hermanados em um só propósito, para que a obra do Senhor Jesus Cristo seja difundida na terra, porque é desta forma que o Senhor fez em seu projeto, que o Evangelho fosse pregado, fosse falado, fosse difundido, e esses redimidos possam então falar do seu testemunho, da palavra de Deus, para que possam também outros que estão destinados à vida eterna ser atraídos pela mesma palavra. Somos irmãos, companheiros em Cristo Jesus, e isto é maravilhoso diante de Deus, diante de nossos olhos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo caminhando triunfantemente na terra. Nós vamos orar nessa noite e vamos entregar aquilo que temos para falar nas mãos do Senhor, e assim vamos prosseguir o nosso trabalho. Querido e amado Deus, nós, neste momento, entregamos a Ti, Senhor, a condução desse trabalho, sabendo que em tudo dependemos do Senhor e é a Tua obra na terra, Senhor. Nós ficamos tão maravilhados quando percebemos a Tua mão, Senhor, a Tua condução em tudo. Então, mais uma vez, Senhor, dirija-nos, ó Pai, e que, ao falar da Tua palavra, o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ungir cada uma de minhas palavras e atingir de maneira certeira o coração da semente eleita. Assim eu peço, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus. Nós vamos para o 14º trabalho sobre os selos. Já é o trabalho de número 14, então, desde que iniciamos falando sobre os selos em forma de símbolos, em palavras, em realidade, e viemos progredindo. Hoje nós vamos abordar sobre o 6º selo. Vamos falar do 6º selo na totalidade da sua extensão. Bom, o título já nos diz muita coisa. Este 6º selo, ele não é apenas 3 anos e meio de tribulação, mas ele se estende um pouco antes desses 3 anos e meio, e ele se estende depois destes 3 anos e meio, e disto vamos tratar nesta noite. Mas eu fiquei devendo uma citação na semana passada, quando o irmão Brana falou da sua experiência de ter ido na 6ª dimensão, e ele disse, assim como João viu os dele, os judeus, debaixo do altar, eu também vi os meus. Só que os de João estavam no altar dos mártires, e os meus não estavam no altar dos mártires, no altar de sacrifício. Veja, os judeus não tinham aceitado a Cristo, eles morreram pelo testemunho que deram, diz a Bíblia, por aquilo que eles professaram, eles estavam na ignorância. Eles vão ser libertos da ignorância quando receberem o Evangelho através de Moisés e Elias. Mas aqueles que morreram debaixo da mão de Hitler, de Eichmann, eles são os judeus, disso tratamos nos programas passados, nos últimos, são os judeus que foram mortos, martirizados, debaixo da mão desses ditadores, e eles estão lá, sob o altar de Deus, e eles estão clamando por vingança, são os mártires. Daí o irmão Brana disse, eu não vi os meus, quando ele esteve na 6ª dimensão, neste lugar. Eles também estavam sob o altar de Deus, sob o altar de ouro, ali debaixo do altar, que é a 7ª dimensão, porque esses 2 altares, o de sacrifício e o de incenso, fica abaixo do altar de ouro, que é a 6ª dimensão, ou a 7ª. Eles, tanto judeus como gentios, a noiva que morreu durante as eras, estão sob o altar de Deus, na 6ª dimensão. Então, aqui no parágrafo 432, note, eu estava pensando como este precioso e piedoso irmão João, achei que seria um bom lugar para injetar isso pouco antes de encerrar. Se João viu lá, e aqueles eram dos seus irmãos, veja, seus irmãos que tinham de sofrer um pouco, então veja, o Senhor Deus permitiu-me ver meus irmãos e os santos que estavam esperando pela vinda do Senhor. Note, eles não estavam debaixo do altar de sacrifício. Os meus não estavam, mas estes estavam, eles eram mártires. Está vendo? Os meus não estavam debaixo do altar dos mártires. Daí no 434 do 5º selo, que eu fiquei devendo no programa passado, também diz, veja, eles não eram os meus, ou seja, aqueles que João viu, né? Os que o Senhor me mostrou, a noiva, ela não estava debaixo do grupo dos mártires, não, o altar de sacrifício dos mártires, mas tinha recebido vestes brancas, por aceitar a graça perdoadora da palavra viva. Cristo lhes havia dado uma veste branca. Então, o irmão Brana injetou a sua visão, que ele tivera há algum tempo atrás, da 6ª dimensão, ali no 5º selo, porque João teve uma visão similar, semelhante, quando viu os dele. E nesta noite nós vamos ler a Escritura referente à abertura do 6º selo. Nós temos aqui Apocalipse 6, versículos do 12 ao 17. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira
lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Bom, aqui então fizemos leitura sobre o sexto selo, e ele inicia com um grande tremor de terra. Está profetizado e foi proferido pelo profeta que haverá um grande tremor de terra em uma escala muito grande. Esse tremor de terra afundará Los Angeles. Apocalipse 18 está registrado ali. Não está escrito que é Los Angeles. Está escrito que é uma grande cidade que é comparada com uma prostituta, porque, veja, nós temos Roma, o Vaticano na Bíblia, que representa uma igreja, uma prostituta, uma que prostituiu, traiu Jesus Cristo, a palavra, e temos Los Angeles indo para o fundo do mar, que representa ali nos Estados Unidos as filhas, as denominações, e o mundo que seguiu depois de que os Estados Unidos se tornou tão grande e iniciou como um cordeiro, Apocalipse 13, e terminou como um dragão. Nós vamos entrar nesses tópicos em programas futuros, mas eu citei isto sobre Los Angeles para dizer que quando o sexto selo se abre de maneira cronológica, literal, é com um grande tremor de terra. Agora, o sexto selo, ele tem um propósito tríplice, assim como o sétimo selo também tem um propósito tríplice. O sexto selo, ele tem um propósito tríplice. O sexto selo é um selo de juízo, e este sexto selo, ele é para trazer purificação aos 144 mil judeus, ele é para trazer purificação às virgens nécias, ele é para trazer purificação à terra. Este é o sexto selo. Agora o irmão Brana disse na mensagem A Festas das Trombetas, algo que nós vamos ler para descobrir que este sexto selo, ele tem o seu ápice depois desse grande tremor de terra, cronologicamente falando, ele inicia ali, porém ele tem uma abertura, ele tem uma introdução, ele tem algo que inicia um pouco antes, e já vamos ver por que isto é desta forma. No parágrafo 148 da mensagem A Festas das Trombetas, o irmão Brana diz assim: agora, permitam-me dizer isto, aqui mesmo, que toda trombeta que soou sob o sexto selo. Nós estamos falando do sexto selo. E aqui o irmão Brana está fazendo uma afirmação muito importante. Ele está dizendo que todas as trombetas são 7 trombetas na Bíblia. Trombetas têm a ver com distúrbios, com guerras, tem a ver com distúrbios na natureza, distúrbios entre os povos, entre as nações. Repetindo o 148, permitam-me dizer isto aqui mesmo, que toda trombeta que soou sob o sexto selo. Chegaremos a isto em alguns minutos, onde apanhamos o sexto selo ali. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo. É uma afirmação muito contundente. Nós vamos agora para o 161 da mesma mensagem, a mensagem A Festas das Trombetas. E nós vamos citar um parágrafo aqui, o parágrafo 161, porque aqui também existe uma afirmação muito expressiva e podemos compreender algumas das coisas que vamos dizer aqui. E observem o que acontece sob essa sexta trombeta. Bom, nós já lemos
que todas as trombetas soam sob o sexto selo. Agora o irmão Branham está dizendo sob a sexta trombeta. Antes da sexta, logicamente, houve 5 trombetas. E observem o que acontece sob essa sexta trombeta. Eles foram soltos contra os judeus. Eles quem? O irmão Branham, antes, se você recorrer à mensagem, está falando dos 200 milhões de demônios que foram soltos contra os judeus no período daquelas guerras. Observe o que acontece sob essa sexta trombeta. Eles foram soltos contra os judeus. A perseguição dos judeus, diabos sobrenaturais, quase 2000 anos, então soltos por Stalin, Hitler, contra os judeus, porque tem a ver a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Por isso ele cita Stalin também. Contra os judeus, vocês dizem, bem, isso não é romano, é o mesmo espírito. Eles fizeram as mesmas coisas que eles fizeram aos cristãos. Então veja, aqueles espíritos que usaram a insígnia romana nos dias primitivos, agora estão usando a insígnia nazista. Outros uniformes, outras pessoas, mas os mesmos demônios. É o mesmo espírito. Eles fizeram as mesmas coisas que eles fizeram aos cristãos nos antigos dias pagãos romanos. Agora observem o Israel natural e a igreja espiritual agora, enquanto separamos isto aqui, solto contra os judeus. Então nós vimos 2 coisas. Primeiramente, nós vimos que todas as trombetas soam debaixo do sexto selo. E depois nós vimos, no último parágrafo, que a sexta trombeta foi a Segunda Guerra Mundial, porque citou Hitler. Então nós temos aqui na Bíblia, repetindo, 7 trombetas. Essas trombetas tratam diretamente com os judeus. Estas trombetas foram ventos de guerra, situações que sopraram sobre o povo judeu, que desde que escolheram soltar Barrabás e crucificar Jesus, eles foram espalhados por toda a terra. Mas, como já vimos aqui, quando passamos pelo 5º selo, Paulo dizendo aos Romanos capítulo 11, e dizendo, Deus não esqueceu Israel, Deus não esquece a menina de seus olhos, Deus voltará a trazer este remanescente, um pouco, um resto. Então, depois desta sexta trombeta, que foi a Segunda Guerra Mundial, porque nós temos 7 trombetas, as 3 últimas trombetas, a 5ª, a 6ª e a 7ª, têm a ver com Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Primeiro ai, segundo ai, terceiro ai. E durante estes ais, Deus está então fazendo com que isso sopre sobre os judeus para que eles voltem para a Palestina, para que lá, em sua terra, visto que Deus não trata com Israel sem ser em sua terra, assim como Noemi veio com Ruth lá dos Moabitas de volta para Israel, assim como Israel veio do Egito para a Canaã, assim como Jacó voltou da terra de Labão, que estava por aqueles anos de sua fuga de volta para a sua terra, Deus trata com Israel somente em sua terra. Por isso, durante essas guerras, eles foram levados forçosamente para a Palestina, para o Oriente, para Jerusalém. E lá estão eles hoje, clamando, como vimos aqui no programa passado, clamando pelo Messias, porque eles não viram o cumprimento do Messias em Jesus Cristo, eles foram cegados, Deus se voltou para o mundo gentil, tivemos 7 eras da igreja, aqui estamos nós, no finalzinho do período destas dispensações gentílicas, e o evangelho está prestes a voltar para os judeus. Ele saiu lá do Oriente, veio vindo com Paulo pela Ásia Menor, e veio vindo Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley na Inglaterra, Lutero na Alemanha, veio vindo, passou para os confins da terra, as Américas, e lá no Monte Pôr do Sol, quando aquela espada caiu na mão do irmão Branham, realmente o sol, a luz
estava fazendo o seu ciclo final, então enfrentando, então logo depois o seu retorno, a palavra Cristo, o sol, voltando para os judeus. Então nós estamos aqui olhando que estas trombetas todas soaram sob o sexto selo. Nós vamos ler uma citação do profeta na mensagem O Sexto Selo, exatamente, no parágrafo 106. Nós lemos assim: E então verificamos que eles eram mártires que tinham sido mortos e ainda não tinham estado de vestes brancas, falando ainda sobre o assunto das almas sobre o altar no quinto selo. Verificamos que eles eram mártires. Mas seus nomes já estavam no livro da vida do Cordeiro, e foram-lhes dadas vestes brancas a cada um. E nós estudamos isso. E não é nada mais, eu creio que não, do que aquele grupo de judeus que passaram por um período de pré-tribulação. Então, nós encontramos aqui, irmão Brana, falando que aqueles judeus que foram mortos durante aquelas guerras de uma maneira injusta, e eles foram mortos pelo testemunho que deram, eles se encontraram lá na visão de João, debaixo do altar de Deus, o altar dos mártires. O irmão Brana diz: estes são os judeus que passaram por um período de pré-tribulação, porque a tribulação está para frente, são 3 anos e meio de tribulação, mas eles passaram pela pré-tribulação. Quando durante o tempo destas últimas guerras, eles têm de ser odiados por todos. E Eichmann matou milhões deles na Alemanha. Vocês recentemente ouviram o julgamento. Milhões de pessoas. Foram 6 milhões de judeus mortos. Milhões de pessoas inocentes assassinadas, judeus, somente porque eram judeus, por nenhuma outra razão. Então, o irmão Brana falou da pré-tribulação. Ele também cita, em uma outra referência, também no sexto selo, eu não sei se eu pedi para colocar ali, eu acho que não. Ele cita sobre a tribulação amadora. Não, nós não temos ali. Mas ele cita pré-tribulação e ele cita que foi uma tribulação amadora, menor, uma carga menor, quando estes judeus foram mortos, perseguidos, foi uma pré-tribulação. Nós vamos ler em São Mateus, capítulo 24, algo muito importante, é sempre importante a palavra de Deus, mas no tocante ao assunto que estamos trazendo aqui. São Mateus, capítulo 24, versículo 27 em diante. Jesus diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu acabei de citar que o irmão Brana estava lá no Monte Pôr do Sol, lá num extremo final aqui das Américas, porque depois só se encontra o Oceano Pacífico e volta para o Oriente novamente. Então, Jesus disse, assim como o relâmpago saiu do Oriente. O Oriente onde? Lá em Jerusalém. O Evangelho saiu de lá. Jesus Cristo disse para seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois vocês vão ser minhas testemunhas, começando por Jerusalém, em toda a Judéia, e até em Samaria, e até os confins da terra. Este até os confins da terra está aqui neste pequeno grande versículo. Porque assim como o relâmpago, a luz, não existe relâmpago sem um trovão, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, veio vindo com Paulo na Ásia, como falamos, e depois veio Irineu, e veio da Irlanda o velho mundo europeu, e veio Martim, Columba, Lutero na Alemanha, John Wesley na Inglaterra, e veio vindo até que chegou no Ocidente.
E depois do Ocidente ele volta para o Oriente, é o que estamos enfatizando esta noite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus Cristo. Mas quando a expressão Filho do Homem é dito, tem a ver com a palavra sendo manifestada na terra. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o corpo, onde estiver o alimento, as águias, o alimento do dia, as águias se ajuntarão. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, então teve antes uma aflição. Que aflição foi? A aflição foi a pré-tribulação, foi a tribulação amadora, foi estes primeiros ais, e mais precisamente o segundo ai, que foi terrível, a Segunda Guerra Mundial, quando aqueles demônios, usando, como já falamos, aqueles uniformes nazistas, aqueles sanguinários ditadores, e aqueles homens como Eichmann, como Hitler, e como até mesmo Stalin, aqueles homens terríveis, aqueles espíritos. Então a Bíblia diz, versículo 29, repetindo, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Jesus, como já citamos aqui algumas vezes nestes 14 trabalhos que fizemos, ou 13 anteriores sobre os selos, nós abordamos que Jesus, em Mateus 24, ele está pregando para os discípulos os 7 selos em palavras. Em Apocalipse está em símbolos. No livro de Mateus estão todos os selos, sem dizer que eram selos, porque Jesus está mostrando ponto por ponto os selos em palavras em São Mateus 24. E depois da aflição daqueles dias, então, repetido 29, e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Compare com São Mateus, ou Apocalipse 6, onde fizemos leitura, é a mesma escritura. Versículo 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Toda a Escritura tem duplo sentido e múltiplo sentido. Essa Escritura, o versículo 30 de São Mateus 24, tem o seu cumprimento aqui em nossos dias, quando apareceu o sinal do Filho do Homem no céu, aquela grande nuvem formada por 7 anjos, em 28 de fevereiro de 63, que demarcou a abertura dos 7 selos, e tem a ver com o Evangelho, indo para os judeus novamente, através de Moisés e Elias, as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Porque, assim como o irmão Brana disse na mensagem A Festas das Trombetas, que aquilo que o 7º selo foi para a igreja, a 7ª trombeta é para Israel. A 7ª trombeta, e toda trombeta tem vários significados. Então, uma trombeta anuncia uma guerra, uma trombeta apresenta alguém importante, e Moisés e Elias, sob a unção da 7ª trombeta, anunciará Jesus Cristo, o Filho do Homem, a palavra para os 144 mil. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. O irmão Brana diz em uma citação, eu creio que nós vamos ler ela daqui a pouco, os seus anjos, 2 deles, Moisés e Elias. Então, essa escritura aqui que estamos lendo tem a ver com o 6º selo, e ela está jogando luz em uma parte, na pré-tribulação, está jogando luz em outra parte, na tribulação, jogando luz no que aconteceu aqui no 7º selo, jogando luz o que acontecerá sob a 7ª trombeta para Israel. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Anjos, 2 deles,
com clamor de trombeta, uma trombeta, porque é uma mensagem só. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus, os 144.000 das 12 tribos de Israel. Versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Esta figueira é Israel. Ela brotou folhas quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e os judeus que quiseram retornar para a sua terra, para a terra natal, foram levados, e rapidamente ela floresceu e deu frutos e folhas e reverdeceu. Israel hoje é uma nação respeitada, uma pequenina nação lá no mapa. Você custa a achar o seu território, mas ela se tornou rapidamente uma potência mundial, com as suas indústrias, com a sua produção, com o seu significado na terra, porque há uma escritura que diz que Deus faria de Israel uma pedra no sapato das nações. Muito bem, nós vimos essas coisas, estamos passando nesta noite, sobre a extensão do 6º selo em sua totalidade. Já vimos que todas as trombetas que soaram, e já soaram 6 trombetas, o que falta é a 7ª, que tem a ver com o evangelho voltando aos judeus, tem a ver com a Terceira Guerra Mundial, porque, repetindo, uma trombeta significa muita coisa. Ela anuncia uma festa, ela também anuncia uma guerra, ela serve para juntar o povo, ela declara, apresenta alguém importante. Então, uma trombeta tem muitos significados. Essa 7ª trombeta ajuntará Israel, assim como nós tivemos a nossa festa da trombeta do Evangelho. Um alarido soou fortemente, nos ajuntando em uma mensagem. Uma trombeta anuncia alguém importante, o alguém importante é Jesus Cristo. Foi apresentado para nós, a palavra revelada será apresentada para os judeus, a palavra revelada através de Moisés e Elias. Uma trombeta anuncia uma festa, eles irão para o milênio, assim como nós estamos indo para o milênio em corpos glorificados. Isto é maravilhoso, nós olhar a palavra por todos estes ângulos. Nós vamos ler agora no 7º selo, parágrafos 173 e 174. Exatamente sobre aquilo que nós fizemos leitura aqui em São Mateus 24. Nós lemos assim: este tempo foi entre o 6º e o 7º selo. Bom, aqui nós batemos em algo muito contundente. Porque o 7º selo, e nós vamos chegar no 7º selo, e eu penso que não será nem 2, nem 3 programas sobre o 7º selo, eu creio que será uma série de programas abordando o 7º selo, porque o 7º selo, o irmão Brana diz que todas as coisas, muitas coisas acontecem sob o 7º selo. O 7º selo é a vinda do Senhor, o 7º selo, ele anuncia a palavra, o 7º selo, ele anuncia as trombetas, o 7º selo, ele dá a introdução ao milênio, muita coisa está debaixo do 7º selo. Por isso nós podemos, com isto em mente, entender o que o irmão Brana está falando aqui. Este tempo, e ele já vai citar qual é esse tempo, foi entre o 6º e o 7º selo, em que ele chama estas pessoas, mencionado por Jesus em Mateus capítulo 24 e versículo 31, que acabamos de ler. Veja, as trombetas aqui, as 2 testemunhas quando a trombeta soa, é a trombeta das 2 testemunhas da era da graça para os judeus. Uma trombeta soa. Note, uma trombeta soa. Ele disse, e soa a trombeta. Agora note aqui, versículo 31. E ele enviará os seus anjos, não veja, a 2 deles, com rijo clamor de trombeta. Então, não são 2 anjos com rijo clamores de trombetas. Não é Moisés com uma mensagem, Elias com outra mensagem, 2 mensagens, não. É uma mensagem
através de dois anjos. Moisés representando a lei, um legislador. Moisés, vamos dizer, está ali com a lei debaixo do braço, e Elias representando os profetas. Eles têm uma única mensagem. Esta mensagem é a sétima trombeta, o evangelho para eles. O irmão Brando chamou de a era da graça para os judeus. Esta era da graça para os judeus são 3 anos e meio que restam. Também abordamos aqui isto quando olhamos um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel, que já foram gastas 69 semanas e meia. Falta a metade da última semana, a metade da 70ª semana dos 6 propósitos de Deus para com o povo de Daniel, como fizemos leitura em um desses programas passados. Parágrafo 174. É isso que temos, né? Que é isto? Quando Deus se apronta para falar, há um clamor de trombeta. Essa é sempre a sua voz. Está chamando para a batalha. Veja, Deus fala, estes anjos sairão com o clamor da trombeta. Estes anjos sairão com o clamor da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos uma trombeta sendo anunciada por 2 mensageiros. Nós vimos que, bom, só para confirmar o que já falamos, eu quero ir no parágrafo 184 do 6º selo. 184 do 6º selo. É um pequeno parágrafo, mas confirmando algo que citamos. Sim, porque quando eu li aqui em Mateus, no versículo 29, diz assim, e logo depois da aflição daqueles dias. Então a Bíblia, antes de citar a grande aflição, ela cita a aflição daqueles dias. Vamos ver o que nós temos ali no 184 do 6º selo. Parece que ficou tão grande ali. Ah, sim, porque ele pega a escritura, né? É isso mesmo. 184. Perfeitamente. Vire de novo. Veja o que Jesus disse aqui agora em Mateus 24, versículo 29. Escute. Depois. Este caso de Aichman e assim por diante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Agora observe, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão, e eles e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória, e envia os seus anjos, e assim por diante, e com clamor de trombeta, os quais os reunirão os 4 ventos, empenharam-se juntos. Exatamente para confirmar aquilo que já falamos aqui. Porque é muito importante esse logo depois da aflição daqueles dias. Então, houve uma tribulação amadora antes do 6º selo se abrir de maneira plena, que se abre com um terremoto. Foi o que fizemos leitura ali em Apocalipse 6, versículos de onde que nós começamos, do 12, quando nós vimos que houve um grande tremor de terra, e relacionamos com o afundamento de Los Angeles, mas antes disso houve uma aflição daqueles dias. Qual foi a aflição daqueles dias? Foi aquilo que já fizemos leitura aqui, quando Jesus foi citar do 5º selo, ele disse, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus, ele carregou a marca de um judeu. Jesus, a Bíblia diz, ele veio para os seus e o que era seu não o reconheceram. Então, quando diz, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, é claro que nós podemos colocar isto tanto para nós também. Mas quando o profeta foi lá em São Mateus, ele colocou isso para a perseguição que houve contra os judeus. Então, houve essa perseguição chamada de pré-tribulação,
chamada de tribulação amadora, e quando vai falar da tribulação, e logo depois da aflição daqueles dias. Muito bem, então nós temos a pré-tribulação, que é antes da tribulação, a pré-tribulação, onde os judeus foram assassinados, foram mortos, onde eles aparecem, então, depois, no quinto selo, lá clamando por vingança. Nós temos a pré-tribulação, então, a tribulação, que são 3 anos e meio, e, veja aqui, temos a grande tribulação, que é depois dos 3 anos e meio. Eu vou retornar ali a Apocalipse capítulo 6, porque quando nós fizemos leitura, assim, de Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 até o 17, referente ao 6º selo, porque depois vem Apocalipse 7, e o 7º selo está lá em Apocalipse 8. Então, o final do capítulo de Apocalipse 6 tem a ver com o 6º selo. No 12 diz, e havendo aberto o 6º selo. Mas eu quero me referir agora, nós vamos ter aí na tela, do versículo 14 até o 17. Por quê? Eu vou ler aqui sem ter aí o início do 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, e olhei, e houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Agora nós temos aí o 14. Temos aí o 14, né? Ó, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Eu vou ler aqui, do 14 ao 17. Do 14 ao 17 é depois do período dos 3 anos e meio de tribulação. É o período do derramamento literal das taças. Por que eu disse literal? E temos uma escritura para isso. Porque aqui as taças, de certo modo, já estão sendo derramadas, mas elas estão debaixo da nomenclatura de trombetas. As trombetas, elas produzem algo na terra, que é um dano na terça parte da terra, um dano na terça parte dos rios, um dano na terça parte das águas do mar, um dano na terça parte da atmosfera, e assim por diante. Mas não é a destruição. Mas lá, debaixo da nomenclatura de taças, não é uma terça parte, é totalidade de juízo sobre o mar, sobre a terra, sobre as fontes das águas, na atmosfera. Por isso fala que, no versículo 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Antigamente os livros não eram como folhas como temos hoje, era assim. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Por quê? As potências do céu serão abaladas. Este céu que vimos hoje, a ordem e o ciclo solar, essas coisas serão abaladas. Versículo 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Tem a ver com os continentes e, claro, as ilhas e tudo mais. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Por quê? No período dos 3 anos e meio, ainda existe uma parcela de graça na terra. Nós fizemos a leitura onde Mombrana disse, a era da graça para os judeus. Mas depois que eles são selados, e Moisés e Elias, então, acabam de entregar a palavra, e eles recebem a Cristo através do receber a palavra, e o ouvir da palavra dá direito ao Espírito Santo. O ouvir, o crer, o entender, o confessar, e é o que acontece com os 144 mil. Então, depois disso, desencadeia o processo da grande tribulação. Eu estou usando esse termo para separar. Não quer dizer que os 3 anos e meio não seja grande tribulação,
E também não quer dizer que aquilo que o irmão Branham chamou de pré-tribulação não foi uma grande tribulação. Sim, ao extremo. A Bíblia chamou de aflição daqueles dias. Mas para separar o que estamos trazendo esta noite. Então, a partir do versículo 14, nós temos o derramar das taças. É aqui onde está o Armagedon, a Terceira Guerra Mundial. O que não aconteceu durante os 3 anos e meio. Eu vou ler inteiro aqui. Versículo 16, então, já que eu li até o 15, creio. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 14. Porque aqui em Apocalipse 11, nós começamos a ler e começa a falar das 2 testemunhas, do ministério das 2 testemunhas. E fala que eles pregarão e eles chamarão as pragas sobre a terra. E quando chega no versículo 14 de Apocalipse 11, depois que Moisés e Elias morrem, depois que Moisés e Elias são assassinados, depois que ele sobe aos céus, depois que uma nuvem os eleva, no versículo 14 diz, o que você está lendo aí? É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Ou seja, o terceiro ai, o Armagedon, aquilo que estamos aqui colocando como a grande tribulação, aquilo que está do versículo 14 ao 17, só depois dos 3 anos e meio. Porque a Bíblia diz aqui em Apocalipse 11 que quando Moisés e Elias terminarem o seu testemunho, então a besta que sobe do abismo matará eles, e eles vão ressuscitar e subirão ao céu na presença de seus executores. Então, a Bíblia diz, eis que o segundo ai passou, está para trás. O terceiro ai cedo virá. Vamos aqui em Apocalipse 14, eu quero mostrar algo aqui. Apocalipse 14, versículos 9 e 10. Eu já citei aqui, mas agora eu vou ler. Porque diz assim, versículos 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você viu que há uma expressão aqui, ó, diante do Cordeiro, que é a mesma usada aqui em Apocalipse 6, no final, versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Que ira? Os homens dirão, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quando em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10, onde fizemos leitura, que aqueles que rejeitam a palavra, eles estão se inserindo na ira de Deus, que virá sem mistura, puríssima, porque a ira está caindo desde que a palavra começou a ser rejeitada, desde que aqueles milhões de demônios saíram do poço do abismo e o homem começou a trazer todo esse prejuízo sobre a terra, e as guerras e as bombas, e os 200 milhões de demônios vieram trazendo todo tipo de morte, e o quarto selo, como já vimos, que vem para matar, para destruir, com peste, com feras da terra, com todo tipo de morte, mas isso ainda, a noiva está aqui, no período dos 3 anos e meio de grande tribulação, os 144 mil terão o seu tempo de graça, então não é juízo pleno, porém depois, como fizemos leitura em Apocalipse 11, então é desencadeado a ira, o juízo, as pragas de maneira plena, é o que diz aqui, que
beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado, puríssimo, sem nenhuma vírgula de misericórdia. Bom, por que tivemos que abordar as trombetas? Por que já estamos falando de taças? Porque o irmão Brana fala que está tudo entrelaçado. O conjunto do livro de Apocalipse, ele consiste em eras, selos, trombetas e taças. De uma maneira mais direta, é misericórdia e juízo. Misericórdia e juízo. Deus enviou um mensageiro, outro mensageiro, outro mensageiro, 7 mensageiros. Cada mensageiro desse trouxe uma parcela de graça para a terra, da parte de Deus, misericórdia. Os que rejeitaram, eles trouxeram sobre si uma parcela de desgraça, de juízo. Por isso o irmão Brana falou de pragas temporárias. Cada trombeta soava. Bom, teríamos que ir muito longe para abrir cada tópico desse, mas cada vez que uma mensagem veio à terra, ela veio misericórdia para a terra. Rejeitando aquela mensagem, vinha juízo, uma parcela de juízo. Até que isso vem crescendo, crescendo, e aqui no final é plenitude. Plenitude de graça, por isso acontece o rapto, plenitude de juízo para quem rejeita. Por isso a Bíblia diz que aqueles que rejeitaram a última mensagem beberão do vinho da ira de Deus não misturado, puro, a ira de Deus pura, juízo, porque são merecedores disso, rejeitadores de graça e de misericórdia. Foi Paulo que disse aos Hebreus capítulo 10, rejeitando a misericórdia, não resta outra coisa senão juízo. Então o conjunto do Apocalipse vem de eras, que tem a ver com tempo, dispensações. Cada tempo desse, um selo se abre, Deus se revela de uma forma, o que nesse tempo ele se revelou de forma plena, por isso foi o desvelar de Deus, e trombetas e taças têm a ver com juízo. Sob a nomenclatura de trombeta, ainda existe uma parcela de graça. Sob a nomenclatura de taças, não existe graça nenhuma. Apocalipse 16, ou Apocalipse 15, versículo 1, primeiramente. Porque Apocalipse 15 e Apocalipse 16 acontecem debaixo deste tempo após o período dos 3 anos e meio de tribulação até o milênio, porque nós estamos mostrando a pré-tribulação, estamos mostrando a tribulação em 3 anos e meio, estamos mostrando uma grande tribulação entre o final dos 3 anos e meio até o milênio, porque no milênio a terra já está restaurada, porque o 6º selo, em sua total extensão, ele consiste em um propósito tríplice: purgar os 144 mil, purgar a virginécia e purgar a terra, para que o milênio seja produzido na terra. Apocalipse 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Agora Apocalipse 16, 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 15 e Apocalipse 16 estão inseridos dentro de Apocalipse 19. O retorno de Jesus Cristo e seu povo para estabelecer o milênio. Que Deus continue nos abençoando. Abordamos muita coisa nesta noite e eu creio que o Espírito Santo nos tem ajudado em
caminhar por todo esse trajeto sobre os selos. Não sei se no próximo trabalho ainda voltaremos ao sexto selo, talvez um pouco ainda, mas estamos chegando aqui já às margens, às portas do sétimo selo. Já falamos do sétimo selo quando iniciamos os primeiros programas, porque exatamente quando o irmão Branham foi pregar os selos, ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. E ali já era o sétimo selo, porque é o sétimo selo em ação que abre todos os demais selos. Deus os abençoe, meus irmãos, que o Espírito Santo encha teu coração de regozijo. Até o nosso próximo trabalho. Um grande shalom, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.